Queridos irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Renato Evangelista aqui com vocês para mais uma lição bíblica da nossa querida EBD. Essa é a quarta lição do número 4, que fala os dons de poder, ok? Se você não é inscrito no nosso canal da Assembleia de Deus Alcançando Nações, se inscreve e deixa o seu like, é muito importante você deixar o seu like, porque sempre vai estar fortalecendo nosso canal, gente, vai estar nos incentivando a gente sempre fazer esse tipo de material. Tranquilos? Pessoal, olha só, eu acabei de fazer a lição do número 3, a gente está um pouco atrasado, falta a lição do número 5, a lição também da lição do número 6, além dessa aqui do número 4, mas eu queria anunciar para vocês o nosso Café com Bíblia. Em breve nós estaremos lançando um programa chamado Café com Bíblia. Ele vai acontecer entre 6 a 7 horas da manhã, ok? Em breve eu vou estar anunciando aqui com vocês, trazendo aqui no YouTube e também no canal do nosso canal lá do Instagram, ok? Então vamos lá, eu vou deixar aqui rolando aqui na tela, na lateral, certo? A lição bíblica, lição de número 4, que fala sobre os dons espirituais. Para a gente ganhar tempo, vamos começar pelo texto áureo que se encontra em 1 Coríntios capítulo de número 2, o verso 4 e o verso 5, que diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Amém? A verdade prática dessa lição diz: os dons de poder são capacitações especiais em situações que demandam a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. Amém? Leitura bíblica em classe um pouco curta, 1 Coríntios capítulo 12, o verso 4, 9 e do 9 ao 11. O verso 4 diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. O verso 9: e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de cura. Verso 10: e a outro a operação de maravilhas, e a outro a operação, a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outra variedade de línguas, e a outra interpretação de línguas. O verso 11: mas um só é o mesmo Espírito e opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Ok? Objetivo geral: examinar os dons de poder. Vamos para a introdução. A introdução diz assim, o ministério terreno de Jesus foi marcado por inúmeros milagres, principalmente cura. A história eclesiástica comprova que a igreja de Cristo do primeiro século também operou maravilhas no poder do Espírito Santo. Entre os primeiros cristãos soberjavam os dons de poder. Se Jesus não mudou e os dons espirituais são para a igreja de hoje, por que atualmente não vemos as manifestações dos dons de poder em nosso ambiente com mais frequência? Olha a pergunta dessa introdução. A lição está dizendo o seguinte, o autor: será que Jesus mudou? Ele diz, se Jesus não mudou, que as escrituras não mudaram, por que a igreja primitiva, olha o início dessa lição, por que a igreja primitiva ela tinha os dons de poder, os dons de cura, operação de maravilhas, a palavra da fé? Gente, isso era muito presente na igreja primitiva. Então, será que a Bíblia mudou? Será que o nosso Deus mudou? Olha o que o autor está dizendo. Se nós pregamos que Jesus não mudou e que as escrituras não mudaram, por que as manifestações daqueles tempos não acontecem hoje nos dias atuais? Então, olha a pergunta, gente. Olha, isso é uma pergunta para a gente, eu aqui e os irmãos do outro lado, refletirmos, tá? Então, vamos lá. Será falta de conhecimento a respeito do assunto? Olha outra pergunta. Ou será por causa do mau uso que alguns fazem das dádivas divinas? Gente, entenda uma coisa. Sabe por que muitas vezes o Senhor não opera milagre hoje?
Porque muitas vezes nós, Igreja de Deus, estamos fora dos princípios bíblicos, dos princípios divinos, estamos fora. Entenda uma coisa, na época de Jesus, ele combatia muito a religiosidade. Lembre-se, os fariseus, os saduceus, os escribas, todas essas pessoas cercavam ali, tanto na época de João Batista, como de Jesus, tentando proteger a sua religiosidade. E crucificaram João, crucificaram Jesus Cristo. Crucificaram João, estou falando não no sentido que João foi crucificado, crucificaram em palavras, tá? Porque João, a gente sabe que foi decapitado, mas o próprio Jesus, constantemente, eles tentavam combater moralmente, tá? A imagem de Jesus, então, também dos discípulos. Então, Jesus combateu isso daí. Porque tem muita gente preocupado com mais o crivo religioso e está esquecendo dos princípios bíblicos, dos princípios divinos. Entre esses, gente, o princípio bíblico diz o seguinte: se eu digo que eu amo a Deus e eu odeio o meu irmão, eu não estou fazendo nada. O apóstolo João escreve na epístola dele que o que eu estou fazendo é anátema. Se você ama a Deus e você diz que odeia o seu irmão, você não está fazendo nada. Lembre-se que até quando Paulo escreve a Gálatas, lá no capítulo 6 de Gálatas, Paulo ele pede para que nós levamos as cargas uns dos outros. Nós precisamos, gente, olha só, nos confraternizar. Olha uma certa passagem, Jesus falou o seguinte, se vocês verdadeiramente amardes uns aos outros, assim como eu amei vocês, verdadeiramente vocês serão meus discípulos. Então a igreja hoje ela está fugindo muito dos princípios. Será que nós estamos no mesmo princípio da igreja primitiva, em que nós não tínhamos nada em comum? Sabe que a gente está hoje? A gente sabe que está tudo muito mudado, mas o nosso Deus, ele é o mesmo, gente. Ele nunca mudou. Ele sempre é a mesma pessoa. Nós que mudamos, tá? Nós que muitas vezes saímos, nós queremos os dons, mas não queremos o princípio. Nós não queremos seguir princípio. Esse é um problema, um grande problema da igreja atual. A igreja atual não está preocupada em ter o caráter de Cristo, mas ter o poder que Cristo teve. Esse aqui é o problema. Primeiro vem o reino, depois vem as demais coisas acrescentadas. A gente não está preocupado em buscar o caráter de Cristo em primeiro lugar. Lá em Filipenses, no capítulo 2 e o verso de número 5, Paulo ele faz uma recomendação de sorte que tenhamos os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus, que seja impregnado em nós também, ok? Vamos seguir a leitura. O ponto central da lição diz assim, olha, os dons de poder servem para confirmar uma mensagem de poder, de poder. Lembre-se que eu vou voltar aqui para cima para a gente ir para o texto áureo. Olha a preocupação de Paulo no início de 1 Coríntios. Paulo, olha, vamos reler. A minha palavra e a minha pregação não consistem em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé, a nossa fé, nesse caso ele está se referindo, não se apoiasse em sabedoria humana. Acabou de falar na lição anterior de número 3 sobre o dom de sabedoria. Quem não tem, pede. Tá? Quem não tem sabedoria tem que pedir, cara. E a sabedoria tem que vir de cima. Mas no poder de Deus. Ok? Então vamos olhar para o tópico 1. Diz assim, o dom da fé. Olha, aqui a gente vai fazer 3 distinções sobre a fé, tá? 3. Vamos seguir. O que significa a fé? Na Epístola aos Hebreus, lembra que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Isso está lá em aos Hebreus 11:1. Essa é a definição bíblica sobre fé, pois mostra total confiança e dependência de Deus. Aprendemos com o texto de 1 Coríntios 11, de Hebreus 11, conhecido como a galeria dos heróis da fé, que Deus é poderoso para fazer todas as coisas, sendo a nossa fé em Deus fundamental para as operações divinas entre os homens.
O subtópico 2 diz a fé como dom. Olha só, nós temos a fé como dom e temos a fé salvífica. São 3, tá? Então, olha só, o subtópico 2 é assim, a fé como dom é distinta daquele que recebemos por ocasião da nossa fé, que é a fé salvífica. Aqui embaixo, né, na síntese aqui embaixo, ó, na orientação pedagógica da lição aqui, ó, tem 3 subdivisões da fé. Eu achei muito interessante. Fé, firme fundamento das coisas que não se espera e a prova das que não se vê. Fé é crer sem ver, certo? Fé todo mundo tem que acredita em Deus e segue essa ordenação de Hebreus 11:1. Essa é fé. Fé salvífica foi quando a gente tomou uma decisão de aceitar o Filho de Deus, né, o sacrifício do Filho de Deus por nós na cruz do Calvário. Então, proveniente da proclamação do Evangelho, essa fé leva-nos a receber Cristo como Salvador. E o dom da fé, que a gente vai abordar aqui, é o dom da fé. A capacidade que o Espírito Santo concede ao crente para se realizar coisas que transcendem a vida natural. Ok, gente? Então nós vamos estudar o dom da fé. Ok? Então eu vou dar um exemplo aqui no subtópico 3 de dom da fé. Olha só, quando guiou o povo de Israel na saída do Egito e se aproximou do Mar Vermelho, já na iminência de ser destruído por Faraó, Moisés disse: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Moisés viu pela fé o livramento do Senhor antes de o fato acontecer. Essa é uma boa amostragem bíblica do exercício do dom da fé. Então, o dom da fé é uma coisa diferente, a fé salvífica é outra coisa diferente e a fé bíblica é outra coisa também diferente. Não é que não são tão diferentes, são distintas, tá, gente? Mas as 3 se coadunam numa coisa. Você tem que acreditar em Deus sem duvidar, ok? Fé é crer sem ver, fé é crer sem duvidar, ok? Então, a fé é uma, a fé salvífica é outra e o dom da fé é outra. A gente está fazendo essa distinção para os irmãos entender. A síntese do tópico 1 diz: o Espírito Santo concede ao crente o dom da fé, para que ele possa realizar coisas que transcendem a esfera natural, visando a edificação da igreja. Olha que tudo é edificação. Na lição de número 13, a gente viu que o foco é a edificação. O poder aqui é o que? A edificação. Os dons de poder, gente, eles servem para edificar. Imagine você no culto pregando e de repente uma pessoa ali acometida de uma enfermidade, um câncer, uma doença, e você impor as mãos e aquela pessoa ali vomitar aquele câncer, vomitar aquela doença, né? Um paralítico andar, né? Um cego enxergar. Imagine você. Entenda uma coisa, irmãos, o dom da cura, ele está relacionado a doenças, tá? Operações de maravilha está relacionado a, como é que eu posso dizer, uma ressurreição. Uma pessoa, ele é aleijado de nascença, a pessoa vai lá e ora e os ossos vêm para o lugar. Isso são operações de maravilha. A cura está relacionado a doença, a enfermidades. A pessoa está padecendo de um mal e na Bíblia a gente vê várias passagens de Jesus indo ali curar, tá? Então, cura está relacionado a alguma anomalia no seu corpo, alguma inflamação, alguma enfermidade. Só para a gente distinguir aqui o dom de cura com o dom de operação de maravilha que a gente vai ver aqui agora. Então, entre as aspas, aqui tá aqui, ó. Enquanto não recebemos o novo corpo imortal e incorruptível, estamos sujeitos a toda sorte de doença. Por isso que se faz interessante o dom, faz necessário o dom de cura na igreja. Agora entenda uma coisa, os irmãos. Deus, ele deu sabedoria aos homens, ele deu dons aos homens, isso está na palavra de Deus. Então, se hoje os irmãos têm uma dor de cabeça ou alguma enfermidade que o médico ele possa tratar, vai para o médico, procura o médico. Tá? Se você não tem condição de procurar o médico, então socorre a Deus, ok?
Mas o dom da cura, ele está relacionado também, gente, à operação no impossível. Quando o homem não consegue... Aquilo que é possível para o homem, Deus deixa para o homem. Aquilo que é impossível para o homem, aí é a especialidade divina. Amém? Então, subtópico 2 os dons de cura. O que são dons de cura? Eu já dei uma resumida, né, nos dons de cura. Eu falei do dom da fé. Eu já falei aqui um pouco do resumo do dom de cura. Lembre-se de uma coisa, fé é mover no sobrenatural, tá? Já dei esse exemplo aqui. Dons de cura, o que são dons de cura? São recursos de caráter sobrenatural para atuar na cura de qualquer tipo de enfermidade, certo? Por isso a expressão no plural, Deus é quem cura, ele concede os dons, segundo o conselho da sua vontade, sabedoria e no momento certo. Deus dá a cada um segundo a sua vontade. Lembrando que lá no Antigo Testamento ele era conhecido como Jeová Rafá, o Senhor que sara. Amém? Subtópico 2, a redenção e a cura. Apesar de que o crente ser redimido pelo Senhor através da obra expiatória efetuada por Jesus na cruz do Calvário, ele, o crente, ainda aguarda a redenção do seu próprio corpo. Lembre-se que Jesus falou, o espírito está pronto, mas a carne realmente ela é fraca em todos os sentidos, tá? Em todos os sentidos. Quando o apóstolo Paulo tratou dos males que afligem a criação como resultado do pecado da humanidade, escreveu, não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, quando você aceita Jesus, o seu espírito, ele como é que eu posso dizer? Acontece um milagre ali, o milagre da ressurreição espiritual. Então, o espírito, ele passa a estar pronto, mas você ainda está em carne, você ainda está nesse corpo, e esse corpo é corruptível, ele está sujeito a algumas doenças, a enfermidades, a padecer alguns males. É isso que o autor está falando, certo? O fato de vocês ter aceitado a Jesus, o fato de ter tomado uma decisão de aceitar Cristo, isso nos exime a gente não pegar nenhum tipo de doença, tá? Isso não quer dizer isso não. Você tem que se cuidar. Então, o crente, ele tem que se cuidar. Se você é cristão, né, aceitou a Jesus, fez a sua confissão de fé, mas você é uma pessoa que mete a boca em tudo, come tudo quanto é porcaria, saiba que sim, o seu corpo, uma hora ele não vai aguentar, certo? Você pode ter o espírito pronto, mas a sua carne pode ter certeza que ela é falha, ela é fraca. Entenda uma coisa, os irmãos, se há um mal nesse século que o povo de Deus deveria combater, mas a gente não combate, chama-se açúcar. Açúcar refinado é a pior porcaria que já inventaram no mundo todo. Não estou falando do açúcar demerário, tá? O açúcar demerário é aquele açúcar que ele tem todas as propriedades para combater ali a frutose, né, a sacarose. Ela já tem as propriedades minerais. Estou falando do açúcar refinado. Entenda os irmãos, lá em 1920, 30, a gente mal ouvia falar de osteoporose, a gente não ouvia falar de diabetes. A doença de diabetes, ela é uma doença atual, ela é uma doença de 1990 para cá, certo? Porque desde quando criaram o açúcar refinado, meu irmão, olha, é osteoporose, diabetes, são 3 grandes males desse século, tá? Câncer, infarto e diabetes. E o açúcar está relacionado com as 3. Só para você ter ideia, o açúcar refinado, eu não estou falando mais uma vez de açúcar demerário, tá? A pior porcaria que já inventaram é essa, e ela está presente no refrigerante, né? Tem uma grande teor. Pior dos refrigerantes que tem, se chama-se refrigerante diet. Esse é o pior de todos, cara. 18 vezes pior. Ó, por um copo de refrigerante, você tem que tomar no mínimo 30 copos de água para poder o seu fígado ali se desintoxicar. Por que eu tô falando isso? O povo, já que a gente tá falando assunto cura, tem muita gente na igreja doente, gente, e pedindo para a igreja orar, mas a culpa não é do cramunhão do vermelhinho e de alguma bactéria que é sua. Muitas vezes o povo de Deus ele não se cuida, não passa a se cuidar,
Não tem na cabeça de que amanhã, quando ficar velho, vai acarretar um problema. Não tem essa preocupação. E o povo da igreja de Deus tem que se preocupar com isso, irmão. Tem que se preocupar. Você que está do outro lado aí, que está me escutando aqui agora, essa lição fala de dons de cura, mas entenda, muitas vezes você está doente porque você não consegue fechar a boca. Então, se quer dar uma guinada na vida, começa a remover esse item do inferno que inventaram, chamado açúcar refinado. É isso que está matando praticamente toda essa geração atual. O açúcar, ele é o maior ladrão de cálcio do planeta, chama-se açúcar. O açúcar, ele arrebenta você todo por dentro. Estou falando do açúcar refinado, não do açúcar demerário. Se você for escolher tomar açúcar demerário e adoçante, gente, pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo, às vezes é melhor você tomar um açúcar refinado do que você tomar um adoçante, principalmente se ele for à base da frutose, esqueci aqui até o nome, e do aspartame, que é o pior de todos, tá? A não ser que você esteja tomando xilitol ou o outro que ele é muito bom, esqueci agora aqui o nome, são açúcar um pouco mais caro, né, o adoçante. Mas esse adoçante barato, de R$2, R$3, isso aí tá arrebentando. Desde quando criaram, né, esses gotejadorzinhos, os adoçantes, nós nunca tivemos tanto problema de mal de Parkinson como nos dias atuais, entendeu? Então, você que está me escutando do outro lado, toma cuidado, remove o açúcar demerário, o açúcar refinado e remove da tua vida o adoçante, tá? Esquece isso daí. A não ser que você use estévia, lembra o nome estévia ou o xilitol, tá? Esses dois são bons. Tanto se for um adoçante à base de estévia, sim, é bom, ou o xilitol. O que eu aconselho é você remover de vez o açúcar da sua vida, ou então usar o demerário, tá? Mas remove em nome do Senhor Jesus esse miserável da tua vida chamado açúcar refinado. E isso tá matando muita gente, tá? São 3 grandes males do século: o câncer, o infarto e a diabetes. A diabetes nunca matou tanto, porque a gente tá comendo muito essa porcaria chamada açúcar refinado. Então, às vezes, o povo de Deus tá doente, mas é porque não consegue fechar a boca. Lembre-se que no Antigo Testamento, até cardápio do que você ia comer, né, foi dado lá no livro de Levíticos, né? O Senhor já tem uma preocupação lá atrás com a questão alimentar, ok? Então, muito cuidado para você não estar doente e depois estar na igreja, meu Deus, irmão, orem por mim para Jesus me curar porque a situação aqui está ruim. Entenda que muitas vezes a gente que procura a sarna para se coçar. Essa é a realidade. Certo? Então, subtópico 3, a necessidade dos dons. Os dons de cura são necessários à igreja da atualidade. No mundo incrédulo, em que a medicina se desenvolve rapidamente, o ser humano pensa que pode superar Deus. A humanidade precisa compreender a sua limitação e convencer-se da sublime realidade de um Deus todo-poderoso para a sua misericórdia e amor. Então, irmãos, lembre-se de uma coisa: o que é possível ao homem, Deus deu. O que é impossível é a especialidade dele. Entre as aspas, assim, ó, o Pai Celestial deu dons à sua igreja, a fim de que ela atue no mundo moderno com poder e graça. O dom de cura ele é tão essencial hoje em dias atuais. Imagine você pregando no culto, muitas pessoas ali doentes e a gente orando, e um vomita, um câncer, tu vomita, uma gastrite. Isso sim traz uma grande diferença para o Evangelho de Deus, então é um dom muito importante na casa do Senhor. Subtópico 2 diz: existe uma variedade de manifestações dos dons de cura. Sua concessão à igreja deve-se ao fato de que Deus quer dar saúde ao seu povo. Subtópico 3, assim, ó, o dom da operação de maravilha. Esse dom, sim, ele está relacionado ao inacreditável, ao impossível. Vamos ler o subtópico 1 para a gente entrar aqui nos exemplos. O dom da operação de maravilha, esse dom realiza obras extraordinárias além do poder humano. O dom de operação de maravilhas altera a ordem natural das coisas
consideradas impossíveis e impensáveis. Exemplos bíblicos do ministério. O ministério de Jesus foi repleto desse dom, tá, gente? Repleto. O bom mestre, quando ele repreendeu os ventos ali, aquieta e acalma-te, isso é uma operação de maravilha. Quando Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, ressuscitou a filha de Lázaro, ressuscitou o próprio Lázaro, a ressurreição de Lázaro morto, a filha, né, de Jairo, a filha de Jairo. Então tudo isso é operação de maravilha. Multiplicação dos pães, né? 5 pães e 3 peixinhos alimentou multidões. Isso é uma operação de maravilhas, tá? Subtópico 3, assim, ó, a distorção no uso dos dons de cura e de operações de maravilha. O cristão não tem autorização divina para determinar e decretar ou exigir a cura dos enfermos. A Bíblia diz: e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Mas muitas vezes, irmãos, do que eu estou dizendo assim, muitas vezes, ainda o querer é de Deus. Se o nosso Deus não quiser curar, a igreja pode orar, jejuar, não tem jeito. Lembra quando Davi, ele engravida Betseba, né? E ele dá o decreto para que o marido dela lá, né, morresse, enfim. E quando ele a toma como esposa, e ele ora e jejuma, né, fica passa a semana praticamente inteira orando e jejuando, mas o menino morre. E quando alguém bate na porta com medo de avisar ele, rapaz, Davi já está aí mais de uma semana, a pessoa avisar a notícia que o menino morreu, ele é capaz de me matar. Então a pessoa que vai entregar a mensagem vai com o maior medo do mundo. E quando Davi escuta, né, que o menino morreu, ele levanta do jejum e da oração dele, se unge, toma um belo café, veste um manto real e senta no trono. Aí alguém ficou inquieto e disse: mas Davi, não entendi. Tu estava mais de uma semana ali trancado, jejuando, orando, chorando pela vida do menino, o menino morre e o que é que acontece? Tu tá aí normal. Aí Davi diz: por acaso eu tenho o dom de tornar da vida aos mortos de volta? Então se Deus levou, porque essa foi a vontade dele, e Davi respeita. Amém? Tem um salmo, não lembro agora o salmo, que diz: precioso é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Lembre uma coisa, o nosso Deus, ele é um Deus sobrenatural, ele não é um Deus natural, tá? Então a morte é algo natural. Como um Deus sobrenatural vai se preocupar com algo natural? Gente, todo mundo, 2 coisas na vida que a gente tem certeza: o nascimento e a morte. Todos um dia descerão à sepultura, todos, sem exceção. E lembre-se de uma coisa: o que morre é esse corpo material. O seu espírito não morre, ele volta para Deus que o deu, ok? E a alma vai prestar conta a Deus. Entendam os irmãos uma coisa: a morte é a morte do corpo, porque depois da morte a Bíblia diz: segue-se ao juízo, ok? Só abrindo aqui um parênteses aqui para os irmãos, para a gente falar em relação a essa questão da morte. Então entendam uma coisa, os irmãos: o querer é de Deus, mas a igreja está ordenada a orar, ok? É dever nosso cristão porá as mãos sobre os enfermos e os curarão, tá lá na palavra. Apesar de Jesus fala isso na missão, que ele diz: ir por todo mundo e pregar a toda criatura. Isso que a igreja faz hoje nos dias atuais. Amém? Então, por mais que você tenha o dom, mas ainda a última palavra é a de Deus, ok? Mas isso não imputa que você não deve orar, porém tem que orar. Amém? Tem que orar. Então, quem somos nós para exigir de Deus alguma coisa? Olha a pergunta. Somos seres humanos limitados. Se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, o que seria de nós, irmão? O que seria de nós se fosse essa tão sublime graça e misericórdia divina? Como os discípulos de Cristo, devemos rogar ao Pai buscando de todo o nosso coração para curar os doentes. Pois a palavra de Deus recomenda que oremos pelos doentes, tá? Tiago capítulo 5, versículo 14, é dever da igreja orar. A oração do justo pode muito em seus efeitos, Tiago 5,16. Independente de se ter o dom ou não, é um dever da igreja orar. Jesus nos ensinou que em seu nome deveríamos impor as mãos sobre os enfermos
para que eles sejam curados. E se eu repetir isso, Marcos, Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 16, versículo 18, nossa responsabilidade é orar pedindo a cura. Quem sara o enfermo de acordo com a sua soberana vontade ainda é Deus, certo? Ainda não, sempre vai ser Ele, nunca vai deixar de ser Ele, ok? E o crente que impõe a mão sobre o enfermo não pode ser tratado como um ídolo na igreja. Então, que levantou um paralítico, curou o enfermo, porque o nome de Jesus cura, meu filho, o querer é de Deus. Isso não quer dizer que você tem o direito de barganhar, né, o dom que o Senhor lhe deu, ok? Entre aspas, assim, ó, quem opera os sinais e as maravilhas é o Senhor e não o homem, ok? Imaginar que porque aconteceu um milagre, que aquela vez sempre haverá outro milagre, não é assim, irmão. Entenda uma coisa na Bíblia. Jesus, ele nunca operava em alguém sempre na mesma forma, era sempre de uma forma diferente. Se você pegar os 3 cegos na Bíblia, né, os 3 cegos, né, que Jesus ele vai lá e cura, um ele cospe, faz um bolozinho, coloca nos olhos e diz, vai e te lava no tanque. O outro ele diz, o que tu queres? Eu quero ver, que veja. E o outro, ele vai lá, faz um bolozinho no olho dele e diz, abre os olhos, tá vendo? Não, ele vai lá, faz de novo e agora, tô vendo. Então cada um ele curou de uma forma diferente. Ele nunca curou, se você for analisar as curas de Jesus na Bíblia, sempre na mesma frequência, por exemplo, como eu usei o caso aqui do cego, ele sempre curou de uma forma diferente. Então, cada milagre, o Senhor lhe trata de uma forma diferente, ok? É igual a pregação. Tem gente que acha que sempre que ele pregar vai ser um Pentecoste. Não é assim. O ponto central de um culto, gente, é a edificação. Esse aqui é o ponto central. Eu estou falando da igreja. Quando você tem um culto evangelístico, você prega para que outras pessoas se salvem, ok? Síntese do tópico 3, o cristão não tem autorização divina para determinar, decretar ou exigir curas dos enfermos. É um dever nosso orar, mas a soberana vontade ainda é de Deus. Ok? Então façamos uso dos dons de poder para propagar o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Conclusão, Deus pode conceder aos seus servos o dom da fé, o dom de cura e o dom da operação de maravilha, mas sempre de acordo com a sua vontade e graça. Lembre-se de que os dons de poder contribuem para legitimar a pregação do evangelho. Infelizmente, há pessoas que querem utilizar essas dádivas para obter lucros financeiros e enriquecimento pessoal, e isso Deus abomina. Por isso que no dia do grande trono branco, tem pessoas que estarão à esquerda que dizem, Senhor, mas eu curei, eu ressuscitei mortos, eu operei sinais e maravilhas, eu expulsei demônios em teu nome. Mas por que não entrou? Porque fez disso uma barganha. Cuidado com isso, tá? Lembre-se que Jesus falou, pela árvore se conhece os frutos. São pessoas que se utilizam dos dons para obter, lucros financeiros. Não é só lucro financeiro não, também fama, tá? Tem pessoas que usam para obter vanglória para si. Lembre que a glória dele, ele não dá a outra, tá? Ok? Bom, queridos irmãos, muito obrigado. Mais uma lição bíblica da Escola Bíblica Dominical. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, deixa like. E em breve a gente vai estar trazendo um programa para vocês que é o Café com Bíblia. Só aguarda, a gente aí. Breve a gente vai estar trazendo para vocês. Então um abraço, muito obrigado. Finalizando aqui a lição número 4 e daqui a pouco a gente se encontra na lição número 5, ok? Amém.